Olá! Tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse novo normal. Então, vamos aguardar todo mundo entrar para a gente poder conversar sobre esse novo momento que a gente está vivendo, sobre tudo que a gente tem ouvido dizer sobre o momento, né? Agora, ultimamente, tudo que se fala é sobre isso, sobre o novo normal, sobre como vai ser daqui para frente, sobre as mudanças. Será que isso tudo nunca vai terminar? Então, tá todo mundo agora preocupado com isso, né? Não se sabe o que vai acontecer. Então, eu vim aqui para falar hoje um pouco exatamente sobre o que os óleos essenciais têm a ver com toda essa história de novo normal, do que está acontecendo com o nosso planeta, com as pessoas, e tem muita história para contar, né? Oi, Stephanie, tudo bem? Linda, bem-vinda. Tô aqui aguardando todo mundo entrar. Acabei de abrir a live, então estava aqui falando o objetivo da live de hoje, que é a gente falar um pouquinho sobre o novo normal, sobre esse novo momento e o que os óleos essenciais têm a ver com isso. Oi, Lucimar, tudo bem? Bem-vinda, boa noite, boa noite. Vamos aguardando as pessoas entrarem, né? Muito boa noite. Um prazer estar aqui. Oi, Rose. Olá, tudo bom? Como vocês estão hoje? Olá, bem-vinda, boa noite a todos. Que delícia. A gente tem vivido um momento bem diferente, né? Que a gente tem visto muitas transformações acontecendo. E vocês, falem aí para mim, coloca aí nos comentários como vocês estão sentindo esse momento. Como vocês estão sentindo esse momento, né? De mudança, de transformação, se vocês sentiram já alguma transformação acontecendo na vida de vocês. Então vão colocando, vai chegando, vai colocando aí para mim. Sou nova, né? Se é a primeira vez que você vem aqui numa live, ou se você sou saúde essencial, né? Hashtag sou saúde essencial, se você já é minha aluna. E quero dar as boas-vindas a todos. Desafiador, né, Lucimar? A Lucimar tá falando que é desafiador. Sim, a gente tá passando por um momento desafiador, onde a gente tá avaliando, né, muitas coisas. E essa live hoje eu quero trazer para vocês o que será que tem a ver os óleos essenciais com tudo isso. Por que a Carla, né, aromatóloga, que fala de óleos essenciais. Oi, Simone, linda, tudo bom? Bem-vinda. Que a Carla, oh, que muito bom, muito bom. Coloquem aí, hashtag sou nova, hashtag sou saúde essencial, para eu saber, né, se você já me conhece, se você já faz curso comigo. E muito legal, muito legal. Olá, querida, olá, Simone, Sheila. Todo mundo chegando aí, delícia. Jussara, legal, bem-vindas, boa noite a todos, boa noite a todas, mulherada em peso, né? Sempre. Pois é, esse novo normal, ele tem muito a ver essas transformações. Oi, Roberta, tudo bom? A gente tem visto muita transformação, né? E é interessante, oi, Ju, lindeza. Muitas transformações e muita coisa acontecendo que a gente está precisando olhar com outros olhos. E é interessante, muito bom, coloque aí. Hashtag sou nova, hashtag sou saúde essencial, para eu poder estar conversando com vocês. Muito bom. E esse novo normal, ele tá trazendo, né, que a gente fala, até hoje eu coloquei aí numa postagem minha, o que é novo, né, e o que é normal. Para mim, normal é saúde, né, para mim normal é natureza, normal é nós estarmos bem,
Oi, Andressa, tudo bom? Bem-vinda, bem-vinda. É, muito bom, vão colocando aí para mim. Hashtag sou saúde essencial, hashtag sou nova. E aí eu vou sabendo, né, de vocês. E então eu tava falando que esse novo, muito bom. Aí, Bia, linda. Muito bom, muito bom. Boa noite. Oi, lindona. Eu tava falando que a gente falar o que que é normal, né? O que que a gente tem entendido como normal. Aí falam de um novo normal, como se o que a gente estivesse vivendo antes da pandemia fosse normal. Eu não acho muito normal, por exemplo, a quantidade de farmácia que a gente vê por aí hoje. Porque quanto mais farmácias a gente vê nas esquinas, isso significa que mais pessoas estão ficando doentes. Então, eu fico pensando nisso, sabe? O que que é normal? Ufa, fiquei com um cílio gigante aqui. O que que é normal, né? O que que é esse normal que todo mundo fala? Porque para mim, normal é saúde, normal é vida, normal é alegria, normal é a gente estar bem, né? Porque o normal não é esse monte de farmácia, esse monte de gente doente. E a gente estava vivendo com muitas questões. Tô testando uns filtros aqui para ficar brilhante, ó. Para mim, normal é isso. Normal é a gente estar brilhante. Por que que a gente começou a entender que o normal era a vida que a gente estava levando? A gente estava levando uma vida antes do Covid que muita gente não olhava mais para a natureza, não olhava mais para sua alimentação, não prestava atenção em nada. E a partir do momento que o Covid surgiu, que a gente começou a ter que olhar para muitas coisas, a transformação começou a acontecer. É muito interessante que se a gente não prestar atenção, ah, que linda! Se a gente não prestar, a gente pôr um filtro, dá uma belezinha aqui, né? A gente continuar achando que como as coisas estavam era normal, buscarmos um outro normal, né? Com empatia, com saúde física, mental, emocional. Exatamente, Roberta, exatamente isso. Porque a gente, eu vejo que é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de nós encontrarmos o que é o normal. Por exemplo, na natureza, o normal é a vida, né? Se a gente for ver, todos os átomos, moléculas que se unem na natureza para a formação da vida, trabalham na união de estruturas que vão buscar o quê? Vão buscar equilíbrio, vão buscar homeostase, que significa harmonia. Então, isso é o normal da vida. O normal da vida é o equilíbrio, a homeostase, que a gente chama, a harmonia. Oi, Laura! Oi, queridas! Oi, Sádia! Né, a Sádia, lindona, assim, a gente sabe que o equilíbrio... Então, vamos escrevendo aí para mim. Sou nova, sou saúde essencial. Minhas alunas aí coloquem que são... Quem é saúde essencial, já levanta a mão aí, coloca o hashtag. Oi, Eveline, que legal. Então, a gente poder olhar para o que é normal na natureza, o que é normal na formação da vida. Então, o normal é que nós estejamos bem, que nós estejamos com saúde, que nós estejamos com saúde física, mental e emocional. E não só isso, também com a nossa saúde espiritual. Cada um tem uma busca espiritual, cada um tem um olhar para a vida, cada um tem o seu jeito de ver a vida, de ver o mundo. E do jeito que tava, não dava mais, né? Do jeito que tava, a gente estava vivendo algo muito delicado. Ah, que linda! É nova que essa saúde essencial. Uau, que legal! Fico muito feliz, Sheila, bem-vinda. Vou ficar muito feliz com a sua presença no Saúde Essencial. Porque assim, a gente poder restabelecer essa conexão com a natureza é restabelecer a relação com a vida, é restabelecer a relação com tudo
Ah, me conheceu na live da Duda, que linda. Ah, que bom. Maravilhoso, maravilhoso. Oi, Silvinha. Então, a gente poder retornar o nosso olhar para o que forma a vida é muito importante, porque isso que é normal. Durante todo o caminho que o ser humano vem fazendo, ele vem se perdendo da sua essência. E a sua essência é o normal. O que é a essência? A relação com a natureza. Porque nós somos animais, né? Nós somos animais mamíferos. Somos racionais e talvez agora, com essa história toda que a gente está vivendo, chegou um momento da gente pegar essa nossa racionalidade e elevar ela. Como que a gente pode ser mais espiritual no sentido de entender a essência da vida, a essência das plantas, a essência da saúde? Porque da saúde em todos os aspectos, né? Porque a gente se distanciar de tudo isso traz doença. E era o que nós estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo um momento onde muita doença. Hoje eu acho que todo mundo que está aqui tem visto ao seu redor pessoas doentes. E não é de Covid, não. É uma depressão, é uma síndrome de ansiedade, é pânico, são alergias terríveis, dores de cabeça, pessoas assim com doenças que a gente nunca tinha ouvido falar antes. Muitos casos de câncer, muitos casos. E a gente tem visto, quando começa a olhar para isso, olá, Aline, bem-vinda, bem-vinda. Quando a gente começa a olhar para isso, quando a gente começa a perceber a quantidade de doença, né? Pessoas se suicidando, pessoas passando por crises existenciais com relação ao trabalho, com relação ao que tem realmente valor. Pode ser que seja difícil. Pois é, muitas pessoas, Andressa, estão dormindo mal, verdade. Esse é um momento em que as pessoas estão ansiosas, mas é porque a gente acha muitas pessoas estão achando que o que se estava vivendo era normal. Então era normal a gente não estar com os filhos, era normal a gente não comer bem, comer qualquer coisa, a gente ainda acha normal comprar tudo pronto, comprar tudo industrializado, a gente ainda acha normal viver uma vida corrida, em que não se tem tempo, alimentação, álcool, compras pela internet, nossa, verdade. Tudo, desenvolveu as compulsões. Por quê? Porque as pessoas precisam encontrar um novo valor, né? Um novo valor para si mesma, para si mesmos. E essas compulsões, elas vêm disso, né, Roberta? Elas vêm do quê? De uma ansiedade, porque eu quero algo, mas eu não sei o que é. Mas por que eu não entendo o que é? Porque eu não olho para dentro de mim. Oi, Dani, querida. Eu não olho para dentro. Dani, coloca aí, sou saúde essencial. A aluna já chega colocando, sou saúde essencial, hashtag. Ah, que linda. Maravilhosa, Dani. Então, a gente vem procurando entender o sentido da vida. Procurar o nosso sentido da vida. Eu não digo que é um novo sentido para a vida. Pode ser que seja um novo sentido para aquela vida que a gente estava vivendo, que a gente achava que era normal, mas ela não estava normal, né? Essa vida que a gente estava vivendo, ela estava realmente nos adoecendo. E ela ainda tá, porque a gente está nessa fase de transição, por isso que ainda tem muita gente aí doente, muita gente com compulsão, muita gente perdida, e que a gente pode realmente, conforme a gente olha para isso, cada um que vai chegando e vai refletindo sobre isso, o como a gente pode colaborar, né? Como a gente pode ajudar as pessoas a mudar esse olhar. Oi, Vanessa, a gente vai mudando. Por quê? Porque como tava, não dava mais. Mas, linda, olá. Como tava, não dava mais, a gente já tava doente, a gente vê que tava muito complicado, as coisas. Ah, que linda. Mas saúde essencial mais que nunca. Ai, Dani, que lindo. Então, assim, como tava, não dava, cara. Tava uma coisa muito, muito forte.
Olha, se a gente olha para antes do Covid, tá? A gente estava vivendo num estado de, como se diz? Ah, obrigada. Tô falando que eu tô elegante. Obrigada, querida. Gratidão, linda. A gente estava vivendo um momento em que a gente estava totalmente cego. A gente estava tão achando que era normal tudo aquilo que estava vivendo que nós estávamos cegos. Nós estávamos cegos de nós mesmos. A gente estava cego do que é essencial para a vida. E agora, apesar de tudo, a gente está ansioso, né? Muita gente querendo ver natureza, querendo sair, querendo ver pessoas, se sentindo solitário, mas está sendo um momento de uma enorme reflexão de que valor, do que você quer dar, que valor você quer dar para a sua vida agora, daqui para frente, né? Que valor você quer construir na sua vida daqui para frente. Ah, Carla, pois é, eu tenho refletido sobre isso e as pessoas têm falado muito isso para mim. Deixa eu pôr o óculos para eu ler aqui os comentários. Eu entreguei meus diários, o cansaço do ano todo veio à tona. Semana passada dormi. Que bom, pois é. Foi um ano difícil porque quando a gente sai de um estado que a gente acredita, né, entre aspas, que tá estável, de estabilidade, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente acredita que conhece, aí a gente, né, vai vivendo. Na hora em que precisa mudar tudo, dá um cansaço. Eu vou dizer assim, eu também tenho trabalhado muito, tenho ficado muito cansada, tenho tido muito sono também, mas isso é normal. Por que é normal? Porque dormir faz parte. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo, manda no comentário que aí eu abro para você falar, tá? Se alguém quiser entrar aqui na live, dar um depoimento, falar sobre alguma coisa. Pois é, a gente sobrevivia num estado de catarse. Isso que acontece, a gente estava sobrevivendo. Nós não estávamos vivendo. E eu vejo que o Covid, ele vem com uma grande oportunidade, toda essa pandemia, todas essas histórias, com uma grande oportunidade de a gente agora escolher viver. Escolher parar de sobreviver e começar a viver. Escolher um novo caminho para a nossa vida. Um caminho mais saudável, um caminho mais íntegro, um caminho mais essencial. Por isso que eu pus esse nome no meu curso, porque eu acredito que é o essencial que a gente pode trazer para a nossa vida, é a própria vida, né? Quando a gente se distancia da própria vida, a gente se adoece. E o que é se distanciar da própria vida? É se distanciar da natureza. A natureza nos dá todos os elementos que a gente precisa para que a gente encontre a força que é viver. Então, agora, 1, 2, 3, levanta e vai. Ai, Dani. 1, 2, 3, levanta e vai. Pois é, 1, 2, 3, levanta e vai. Esse momento, ele é novo. Eu acredito que ele é novo, mas, na verdade, se a gente for ver, a história da humanidade, ela é repleta de pandemias. São diversas pandemias que existiram. Eu, por exemplo, quando eu tinha 2 anos, eu perdi, acho que 2 para 3 anos, eu perdi um irmão na pandemia da meningite. Eu nem sabia direito que essa época da meningite foi uma pandemia. Perdi um irmãozinho de 16 dias. Ele, né, pegou a meningite, não sei se foi no hospital, mas foi um momento muito difícil. E naquela época não existia internet, não existia lives como a gente está tendo aqui agora, não existia informação. Então as pessoas ficavam perdidas dentro das suas casas, vivendo no escuro do conhecimento e não podiam fazer transformações porque elas não tinham a informação. Elas estavam vulneráveis a passar por aquilo, por essa pandemia, como foi o que aconteceu com a minha mãe, né, que perdeu um bebê de 16 dias, e
passar por uma pandemia num estado de não conhecer. Quando meu irmão morreu, minha mãe nem sabia o que estava acontecendo, o que era aquilo. Televisão não dava notícia, não existia internet, a gente não tinha os canais de comunicação e a possibilidade de informação que nós temos hoje. Então, hoje a gente tem essa oportunidade da informação, de estar aqui, de nós estarmos aqui, podendo falar sobre isso e podendo escolher diferente, né? A gente pode apertar o botão aqui do Instagram e encontrar diversas pessoas falando sobre diversos temas que nos impulsionam a fazer novas escolhas. Então, hoje a gente está vivendo um momento que tá falando assim para você. Até a Bia, que tá aqui hoje na live, ela fez um vídeo no Instagram dela falando sobre isso. O que você escolhe? Então, a gente está exatamente vivendo isso, num momento de reflexão sobre as nossas escolhas. Então, o que você faz com a sua saúde? O que você está fazendo com a sua vida? É difícil, às vezes, sarampo, pólio também foi, sim, Dani. E não só, né? Já falo do que a gente está fazendo com a vida, mas eu vou contar uma história aqui para vocês que é bem interessante. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, hoje faleceu o prefeito da capital do Goiás. Nossa, tá vendo? A gente está vivendo um momento que a única coisa que nos salva somos nós. É a nossa consciência. A nossa consciência de que a saúde é muito importante, de que a imunidade, o cuidado com a terra, o cuidado com a natureza, porque é dessa terra, é da natureza que chega o nosso alimento, né? É da natureza que vem não só o nosso alimento, mas também vem o ar que a gente respira, a água, a relação com os animais. Que linda, bem-vinda, a No entrou aí, a Leonie. Muito linda. É uma homeopata maravilhosa que cuida de animais com tanto amor, né? Muito lindo você estar aqui. Gratidão pela sua presença. A homeopatia também é uma outra linha de estudo tão maravilhosa que já existe há tanto tempo. A gente vê que hoje buscar alternativas de fortalecer a nossa imunidade é muito importante, porque a única coisa que nos dá força para superar esse momento, para ultrapassar esse momento, é nos manter fortes. E o que nos mantém fortes? A nossa saúde, a nossa imunidade, né, da nossa saúde física, mas a nossa saúde emocional, cuidado com a natureza, cuidado com ela que nos oferece os olhos tão maravilhosos. Isso, cuidar da natureza que oferece os olhos, exatamente. E a gente poder olhar o quanto que a natureza nos oferece, né? As pandemias, todas que aconteceram, e eu vou contar uma história para vocês, que não sei se vocês sabem, que é por isso que eu quis trazer esse assunto hoje, junto com os óleos essenciais, porque eu não sei se vocês sabem, mas lá em 1600 a 1700 foi uma época muito terrível. E nessa época as pessoas viviam muito pouco. As pessoas viviam 60 anos, né? A média de idade, de mortalidade era muito menor, né? A gente não tinha tanta vida quanto a gente tem hoje, que a gente vive até 90, 100 anos. As pessoas viviam pouco. E por que as pessoas viviam pouco nessa época? Elas viviam pouco por conta da situação de higiene. Eram muitas infecções, muitas questões virais, muitas questões de bactérias, de infecções diversas. As pessoas tinham mortes assim por conta da falta de higiene. Essa época foi uma época de muita guerra, de muitas lutas, de muitas questões, que a higiene não era uma coisa que era possível como a gente tem hoje. E o que aconteceu lá na Europa? Era muito interessante que os nobres, eles tinham perfumistas pessoais. Os perfumistas que faziam, que mexiam, que manipulavam, os óleos. Deixa eu tomar uma aguinha.
Água de nascente, gente, um brinde para vocês de água boa, para vocês receberem essa energia aí. A água boa é sempre bom, né? A gente cuidar da água que a gente toma. E o que que acontecia nessa época? As pessoas, por não ter, como é que, deixa eu ver? Manter a nossa vibração sempre alta, sem manter pensamentos pesados, tristeza, eu procuro me informar. Busco outras coisas para aliviar a ansiedade, até porque sou da área da saúde. Ah, que demais, Roberta. Muito bom, é isso mesmo. Eu acho que essa é um grande segredo, né? A vibração alta, a gente poder fazer novas escolhas, entender o que realmente a gente quer para a vida, né? Para esse novo momento da nossa vida. Porque nós podemos fazer a diferença e essa ferramenta, isso está nas nossas mãos. Só nós podemos fazer a diferença na nossa vida. Não vai vir um salvador, né? Tanto que agora a polêmica em cima da vacina é gigante. Nós só podemos nos salvar. E lógico que se a gente estiver bem com vibração alta, a gente contagia quem está ao redor. Do mesmo jeito que um vírus, que as coisas ruins contagiam, as boas também contagiam. E assim a gente pode ir fazendo a diferença. A gente pode transformar tudo ao nosso redor. Então eu estava dizendo que lá na Europa, as questões de higiene, então era muito mau cheiro que estava acontecendo nessa época, de muita gente morta. E os nobres, os grandes nobres, os perfumistas, eles eram caros. As pessoas, né, os homens, os que lidavam com perfume, que sabiam manipular as moléculas aromáticas da natureza, que entendiam de aromas, isso era caríssimo. Os nobres, inclusive, eles tinham... Ô, Verônica, querida, bem-vinda. Tava falando de alta frequência aqui, tava falando de alta vibração... Vou abrir aqui, fica aqui na live que eu vou abrir para você entrar para falar um pouquinho comigo, Vê? Porque você é uma contagiante de boas vibrações, a gente está falando do novo normal, da alta frequência, da importância da qualidade de vida. Até coloquei no meu Instagram essa semana que a Verônica colocou uma missão para cada dia no Instagram dela. E aí eu coloquei nos meus stories para todo mundo seguir, né? Se cada dia a gente se propuser um desafio de algo melhor, né? A Verônica, ela fala muito disso. A Verônica é uma psicóloga linda, também usa óleos essenciais, lindíssima. E ela vem trazendo isso, vem trabalhando, apoiando pessoas a olhar o seu melhor, né? A enxergar o seu melhor. Isso é muito maravilhoso. Fica aí, Vê, para te chamar. Só vou terminar de contar essa história da Europa, aí vê se você topa. Pergunta, me dá um ok aí se você topa entrar aqui comigo na live. E se você não tiver com outras coisas agora na correria. Então, eu estava dizendo o seguinte, que não tinha higiene na Europa. O que acontecia? E aí, os nobres, eles tinham perfumistas pessoais, que eram pagos para produzir os perfumes para a nobreza, e aí a nobreza era cheirosa, né? Mas o povo era muito cheiro ruim, falta de higiene, muita morte. E aí nessa época, o que aconteceu? Se desenvolveu uma pandemia muito grande, que acho que muitos aqui já ouviram dizer, oi Rita, que muitos aqui já ouviram dizer que se desenvolveu uma pandemia muito grande na Europa, que foi a peste negra. E a peste negra foi um momento terrível da Europa, morreram muitas pessoas, foi uma pandemia bem desafiadora também, mas existe uma curiosidade que se descobriu que durante a peste negra começaram -se a observar que os perfumistas não eram contagiados, que todas as pessoas que lidavam com óleos essenciais ou que se relacionavam com, não eram óleos essenciais, ainda não se chamava assim naquela época, mas com os perfumes, com as essências aromáticas, não morriam, não adoeciam. E aí, o que começou a acontecer? Eles começaram a observar isso e acharam curioso. E não sei se vocês já viram aquelas máscaras de narigão, assim, que tem umas máscaras da Europa de nariz comprido. Essas máscaras de nariz comprido, elas foram desenvolvidas por quê? Porque as pessoas precisavam entrar nas casas
de quem estava morto durante essa pandemia, porque muitas pessoas estavam morrendo nas casas. E aí se desenvolveu essa máscara. Nessa máscara era colocado um tipo de estopa no nariz e eram colocadas moléculas aromáticas, né, óleos essenciais dos perfumes. E com isso, as pessoas podiam, essas pessoas que estavam encarregadas, iam para as casas para tirar os corpos. E quem usava essas máscaras com óleos essenciais não adoeciam. E até outra curiosidade é que nessa época também, alguns ladrões descobriram que os perfumistas não estavam pegando a doença, que os perfumistas estavam imunes, que os perfumistas estavam saudáveis, que nenhum deles estava adoecendo, e descobriram que estavam começando a entrar nas casas para retirar os corpos com óleos essenciais dentro do nariz da máscara, né? E o que aconteceu foi que os ladrões começaram também a desenvolver máscaras, colocar plantas e ervas e óleos essenciais na máscara para poder saquear as casas e roubar as casas. Então é muito curioso isso, que naquela época já se sabia da importância das moléculas aromáticas, começaram a perceber isso numa peste negra, que foi algo bem, acredito que pior do que a gente está vivendo hoje, porque vocês imaginam uma pandemia num momento de uma situação de higiene muito ruim, bem entrando de novo, num momento de uma situação de higiene ruim, com falta de informação, com falta, né? Imagina, o que era? 1600, 1700, uma época em que não se tinha informação, não se tinha conhecimento, mas começaram a perceber isso, e quem se tornou imune foram as pessoas que estavam em uso de óleos essenciais, e os perfumistas começaram a virar grandes celebridades da época da Europa. E por isso que se fala tanto dos perfumes, e por isso que daí em diante muito se começou a pesquisar sobre as moléculas aromáticas. Hoje existem diversidades de pesquisas. Não sei se vocês sabem, mas inclusive os remédios alopáticos, eles têm como base as pesquisas das moléculas aromáticas das plantas. O que eles fazem? Eles analisam uma molécula, uma planta, e aí para poder criar um remédio, eles estudam lá um óleo essencial, pegam uma planta, isolam uma molécula específica, estudam essa molécula, sintetizam e produzem um remédio. E quando eles produzem o remédio, eles podem patentear, porque eles isolaram, sintetizaram, uniram com outras moléculas e patentearam. O que é da natureza não é patenteável, né? Então começou a não ser lucrativo ir diretamente na planta e investir em fitoterapia, em aromaterapia. E aí, essa força dos perfumes, dos óleos essenciais como medicina, começou a cair em desuso diante da força que a indústria farmacêutica começou a criar. Porém, hoje, diante de uma nova pandemia, a gente vê que a gente está vulnerável, que a gente não quer tomar remédio, que a gente não quer ir numa farmácia, que a gente não quer ir para um hospital, que a gente quer manter a nossa imunidade. E o que a gente faz para isso? Então eu vejo que um dos segredos estão apontados lá na época da peste negra. Esse segredo, eu moro em Mato Grosso e é triste ver a quantidade de índios morrendo por estarem longe das origens. O cacique passou por cirurgia. Nossa, é triste, Roberta, muito triste a gente ver os índios. Eles estão distante das origens, mas isso é algo que toda a sociedade não enxerga o indígena como parte da sociedade, né? Isola o indígena. Eles têm poucos recursos e muitas vezes nem eles têm conhecimento das plantas, mas muitos estão se perdendo e isso é muito triste mesmo. E eu vejo que realmente até os indígenas estão sendo testados a olhar para as origens, né? E quais são as origens de um indígena ou nossa, de um europeu, de um negro, um africano? As origens são as mesmas.
a origem da vida, a origem molecular, né? Não é porque a gente difere de pele, de cultura, que a gente é diferente. Nós temos estruturas moleculares similares, temos a formação da vida da mesma maneira, como as plantas, não é porque elas são diferentes que elas não têm a mesma estrutura molecular. Lógico que varia, mas a gente percebe que quando a vida se forma, ela é uma união de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Isso é a formação da vida, dos mesmos átomos, que se estabilizam às vezes de maneiras diferentes na hora que eles se unem, que eles captam elétrons ou que eles doam elétrons. Então, nessa pulsação, nós somos iguais. Tanto que quando a gente morre, a gente vira uma caveira. E todas as caveiras são iguais. Lógico que, às vezes, pela arcada dentária, a gente consegue reconhecer. Exatamente, Dani. Agora, se a gente não olhar para as origens da vida, se a gente não perceber que nós somos animais e a gente poder elevar nossa vibração, e pessoas como a Verônica, querida, que está aqui, né, que trabalha com isso também, pessoas que estão aí buscando elevar a vibração das pessoas, mostrar o quanto é importante a gente mudar nesse momento, a gente mudar para um novo olhar. Então eu acho que nem é novo normal, mas é para mim um novo olhar, é uma nova escolha que a gente pode fazer. E entre essas escolhas será que eu posso olhar para a história da humanidade? Porque eu posso ver na história da humanidade muitas pestes, muitas coisas ruins, mas existem também muitas coisas boas que são exemplos de vida. E uma dessas coisas boas que são exemplos de vida na história da humanidade é o uso de óleos essenciais. Existem registros de uso de moléculas aromáticas em mais de 40 mil anos, né, por aborígenes, por chineses, a medicina chinesa, todas as medicinas têm base na fitoterapia. A aromaterapia, que é o estudo das moléculas aromáticas destiladas ou obtidas, né, quando se retira o óleo, a essência, que a gente chama o essencial, que é a molécula aromática concentrada, isso pode estar existindo há menos tempo, né? Foi em 1000 anos depois de Cristo que Avicena, que foi um estudioso, ele fez desenvolveu primeiro equipamento de destilação por vapor de água. Mas antes, lá no Egito, em muitos outros lugares, eu vou contar bastante sobre isso, vocês vão saber curiosidades maravilhosas na imersão que eu vou fazer agora, dia 18, 19 e 20, que eu convido vocês a participar. Eu vou falar muito dessa história que é fantástica. A gente conhecer um pouco mais sobre esse passado maravilhoso de quanto durante a história da humanidade as plantas foram a grande salvação. Eu vejo nas plantas uma grandiosidade enorme, porque a partir delas é que muitas coisas antes acontecem no vegetal, na planta, e depois essa mutação genética, essa memória genética vai passando para os animais e vai chegando em nós. E eu vejo agora, qual será a nossa evolução daqui para frente? A gente está vivendo agora uma grande chance de um novo passo de evolução. E para mim, usar óleo essencial nesse momento, olhar para a natureza, se alimentar bem, elevar a frequência, respirar, que é o que a Verônica ensina, respirar, crescer interiormente, isso é a única forma de transformar. Né? É um momento agora em que nós temos que viver o simples, a simplicidade. Até cantei uma música na última live falando sobre a simplicidade, né? Que fala que é o som da natureza trazendo a emoção, apenas poder estar vivo sentindo a sensação, que é pela simplicidade que tudo tem solução. E a simplicidade, ela está nas pequenas coisas.
que é a respiração, que é eu acordar de manhã e agradecer a minha vida, né? Agradecer todas as coisas que eu passei, buscar o autocuidado, exatamente, Roberta. Buscar o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É no simples de você, quem você é, o que você precisa para viver. Primeiro a gente precisa de saúde, né? Precisa de saúde física e emocional. Tanto que muita gente fala assim, te desejo saúde, que o resto a gente corre atrás. Então, hoje a gente precisa de saúde. E por isso que eu chamo o Saúde Essencial, que é o curso que eu trago. E qual que é o objetivo de tudo isso? De eu trazer a aromaterapia, de eu ensinar, de eu fazer a imersão de 3 dias gratuita, de oferecer o curso Saúde Essencial. Qual que é o meu objetivo? Levar para mais e mais pessoas esse conhecimento da simplicidade da natureza. Lógico que existe um conhecimento mais complexo quando você quer se tornar um profissional da aromaterapia, que aí você vai entender de moléculas, você vai compreender os compostos químicos, e isso é muito interessante também, porque quando eu estudava química, eu odiava química na escola, né? Eu falo isso sempre, e agora eu tô apaixonada pela química, porque, gente, nós somos química em cada pedacinho de nós. Não tem uma pele, não tem uma célula, não tem uma estrutura de nós que não seja química. E quando a gente se relaciona com a química da natureza, lógico que com muito respeito. Não é sair pegando planta de qualquer jeito, arrancando planta para fazer óleo essencial. Não, a gente tem que comprar óleo essencial de empresas que respeitem a terra, respeitem as pessoas. Eu sou estudiosa também de uma filosofia que se chama permacultura, e a permacultura ela traz um conhecimento que diz assim, que a gente precisa ter cuidado com a terra, cuidado com as pessoas, né? E depois de tudo que a gente obter disso, a gente distribui o excedente. E o que é distribuir o excedente? Quando eu tenho muito amor no meu coração, eu distribuo o amor. Quando eu tenho muita saúde, eu distribuo vitalidade, eu distribuo energia. Quando eu tenho alegria, eu distribuo essa alegria. Mas se eu não tiver nada, se eu não cuido de mim, e para eu cuidar da terra, para eu cuidar das pessoas, eu preciso antes cuidar de mim. Porque a gente é muito importante. Porque se você não cuidar de você, se eu não cuidar de mim, como eu vou estar aqui falando? Ou como eu vou cuidar das pessoas? Ou como eu vou fazer um atendimento? Ou como eu vou dar um curso? Ou como eu vou escrever um texto e falar? Como eu vou inspirar pessoas? Para eu poder inspirar pessoas, eu preciso me inspirar. Né? E essa inspiração vem exatamente do olhar para a minha simplicidade. Quem sou eu? O que eu busco? E quando a gente encontra o nosso brilho, que é esse brilho no olho, coloquem aí. Quem tá com brilho no olho, né? E coloquem aí. Sou saúde essencial, sou nova, quero participar da imersão. Muito bom. Então, o objetivo de todo esse trabalho, né, tanto na imersão quanto no curso, é trazer recursos para que a gente possa se cuidar mais. E aí, quando eu me cuido, quando eu começo a compreender o mundo de uma nova maneira, porque não é só sobre usar óleos essenciais, não é só sobre compreender o que tem dentro de um vidro de óleo essencial, mas é sobre compreender a natureza, sobre compreender a vida, sobre se compreender. Para mim, não adianta ensinar aromaterapia, ensinar sobre óleos essenciais, se a gente não refletir sobre a vida, sobre a frequência que a gente... O que é frequência? Ah, que linda, Vanessa! Sobre o que é frequência, né? Como as nossas células vibram. Nós temos estruturas eletroquímicas dentro do nosso corpo. E os óleos essenciais também são eletroquímicos.
E por eles terem estruturas similares, que são originárias da base da composição da vida, nós conseguimos nos comunicar com as plantas, com os animais. Então, nesse momento, quando a gente aprende sobre isso, eu digo que é uma abertura tão enorme de conhecimento que muda a vida. Muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Coloca aí quem é minha aluna, se você transformou a sua vida. Ou se quem usa óleo essencial se transformou. Mas queria saber, quem faz o curso Saúde Essencial transformou alguma coisa aí? Coloca aí. Quero saber. Então, o porquê que eu tô falando isso? Adriana, que linda. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta nós falarmos só sobre as questões. Conhece a ti mesmo, isso é o tal. Pois é, fundamental. Lindo. Se a gente não conhece a nós mesmos, né? Quando a gente começa a conhecer a nós mesmos, muitas vezes a gente acha que conhecer a nós mesmos é só na base da filosofia. Também, né? Filosofar sobre... não tô dizendo só da filosofia, mas assim, só nessa base mais espiritual. Também é. Mas se a gente não conhece do que somos compostos, se nós não conhecemos a nossa estrutura, o como o nosso corpo funciona, o como nós agimos, o que faz eu mover um braço, o que faz eu abrir e fechar o olho, o que faz eu falar, o que faz eu poder, né? O que mexe com os meus hormônios. Se eu não conheço a minha estrutura, o meu corpo, não é só conhecer sobre as minhas aspirações, mas é conhecer sobre a minha composição e agradecer, né? Porque a gente só olha para o corpo para falar que tem uma ruga, que tem, né, o cabelo ficou branco, que tá com uma barriga, mas a gente não para olhar as belezas que nós temos. E essas belezas é que vão manter a nossa imunidade alta. Quando eu começo a perceber que eu sou vida, que eu sou composta de pó de estrela, das mesmas estruturas moleculares das estrelas, que eu sou um mini cosmos, que tudo que funciona dentro do meu corpo é extremamente perfeito e funciona em harmonia, e que quando isso se desarmoniza é porque eu me perdi. Mas se eu me perdi, eu tenho como me encontrar. E esse é um trabalho lindo que a Verônica faz também, que é o trabalho de, né, deixei de me sentir, melhorei muito o sono, motivei todas as minhas atividades, energizou, não tem preço. Que linda, Vanessa, olha isso, que depoimento bonito, né? Maravilhoso a gente ver, acompanhei a Vanessa de perto e ela foi muito determinada, né? Eu digo que os olhos podem ajudar? Podem. Fazer uma consulta com uma psicóloga, com uma aromaterapeuta, buscar um profissional, pode ajudar? Muito. Mas a decisão é sua. O passo é você que dá. O passo em direção à transformação é você que dá. A Vanessa que está dando depoimento aqui, ela deu um passo gigante, ela se determinou. Eu vou estudar. Eu não vou só usar óleos, eu vou aprender sobre os óleos, eu vou fazer diferente. E ela se colocou diante de um desafio que era ficar bem, porque ela entendeu que ficar bem era importante, né, Vanessa? Que ficar bem é muito importante. Isso se chama escolha, exatamente. Isso se chama escolha e a gente precisa entender que tipo de escolha nós queremos fazer para a nossa vida. Eu escolho, eu não vou dizer que eu sou perfeita, estou longe de ser perfeita, tenho as minhas dificuldades, tenho os momentos de tristeza. O que eu falo sempre é que a diferença em mim é que eu transformo rápido. Eu tomo consciência de algo, vou atrás da cura muito rápido, busco recurso nos olhos, busco e já logo eu me transformo. Eu posso passar um dia, né? Dificilmente, assim, eu não lembro quando eu fiquei doente. Para dizer que não lembro, eu tive uma doença autoimune muito grave em 2012,
onde eu fiquei extremamente vulnerável, bem vulnerável, na mão de médicos que diziam que eu não tinha cura, que eu iria morrer com 60 anos, que eu não podia praticar esporte, que eu ia ser dependente de remédio para o resto da vida, e eu não acreditei neles. Eu acreditei na vida. Em 2012, eu dei um salto, né? Falaram que era o fim do mundo e foi. Foi o fim de um mundo velho para mim e um mundo novo surgiu para mim, que foi quando eu realmente acreditei definitivamente no poder dos óleos essenciais e da natureza. Eu consegui transformar esse quadro da doença autoimune que eu tive, que foi hipoparatiroidismo, onde eu enrijecia inteira, endurecia tudo por baixa de cálcio no sangue, por um não funcionamento da paratireoide, e eu consegui transformar esse quadro com vitamina D e óleos essenciais. E hoje meus exames são normais, eu sou uma pessoa saudável, feliz e estou aqui passando conhecimento. Isso tudo eu vejo que essa doença que eu tive foi o que me fez estudar mais. Foi o que fez eu ver que eu já morava na natureza na época e eu dizia, não é possível, isso não é normal. E é por isso que eu questiono o normal. Não é normal. Eu tô doente, é lógico que eu sei que doenças autoimunes têm a ver também com questões emocionais que eu passei na minha infância, questões relacionadas aos meus ancestrais. Eu estudo muito isso, que é a psicogenealogia, mas é uma escolha. Se eu ficar presa lá atrás, chorando com o que foi, com o que deixou de ser, eu não vou viver o agora. E o mais importante é o poder do agora. Então, a pergunta que eu faço aqui e agora para vocês, coloque aí nos comentários que escolha você faz agora, né? Então, eu te convido a fazer uma mudança, a dar um salto. E se você tiver com essa disposição de dar esse salto, que você possa colocar aí, eu quero dar esse salto. Então, eu convido você a participar dessa imersão que eu vou dar nos dias 18, 19 e 20, agora de janeiro, semana que vem, segunda, terça e quarta. Então, você entra no link da bio aqui do meu Instagram, vai lá, tá escrito imersão gratuita, é gratuita, para você poder participar. Eu vou estar dando aulas ao vivo e a aula vai ficar gravada também e vai ser transmitida pelo Telegram para vocês poderem rever, ou quem não puder estar na aula ao vivo no horário que eu vou dar, que vai ser de manhã, vai ser 7h30 da manhã. Eu escolhi de manhã, que é porque tem gente que trabalha, o filho ainda está dormindo, ou né, então pode ouvir, não conseguir assistir, pode ouvir, mas você vai ter todo o dia para poder ter contato com essa aula o dia todo e absorver esse conhecimento. E eu quero trazer para vocês bastante conhecimento para que a gente possa relembrar essa ciência tão antiga que é a aromaterapia, que é o uso de óleos essenciais. Para quê? Para que a gente faça uma nova escolha na vida. Vamos manter a nossa imunidade alta? Vamos manter a nossa frequência? Vamos manter o nosso emocional em equilíbrio? Então vamos respirar, vamos meditar, vamos ter pensamentos bons, mas o uso de óleos essenciais pode também te ajudar muito a se fortalecer, porque eles agem química, eletroquimicamente, frequencialmente, quanticamente, tanto no seu físico, quanto no seu emocional, quanto no seu mental, quanto no seu até espiritual. Por que eu falo espiritual? Porque eu chamo de espiritual quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente se conecta com a nossa centelha divina, eu falo muito disso. Então é bem importante quando a gente dá esse passo, né? Convido vocês então para vir para a imersão. Queria saber quem quer aí dar esse passo, né? Ah, um monte de gente escreveu. Ah, eu quero... mas assisto, isso, vocês podem assistir, e no dia 20 eu vou também fazer uma à noite ao vivo, tá? Que aí vocês vão poder também, tá? Quem não pode de manhã vai poder estar à noite.
Quero dar esse salto, qualidade de vida, quero dar o salto. Que maravilhoso. Escolher sermos donos das nossas atitudes, buscar a melhor escolha. Ótimo. É isso, eu escolho todo dia o melhor para mim. Que lindo, é exatamente isso. Vamos escolher o melhor para nós? E eu ouso dizer aqui, assim, né, que eu não posso impor nada a ninguém, mas experimenta a natureza um pouquinho, sabe? Mentaliza, se você vive numa cidade, mentaliza uma natureza. Quando você está usando um óleo essencial, tenta descobrir que planta é essa que está aqui, que foi colhida. Quem será que plantou? Quem será que colheu? Em que clima? Em que estação do ano? Tenta pensar nisso. Ainda bem que eu acreditei nos olhos. E um investimento que é um investimento que compensa muito. A vida, a saúde é fundamental. Eu aprendo muito com você, Carla. Obrigada, querida. Gratidão. Ah, gratidão, linda. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz, que é uma missão, né? Eu sempre falo. Que lindo, que lindo. Eu fico muito feliz. Pega um vidrinho de óleo essencial, muitas vezes você sai usando e nem sabe direito o que será que tem aqui dentro. Muitas vezes você pega uma mistura, né, um blend, uma sinergia de óleos e nem olha para ver que óleos tem ali, que plantas tem ali. Quanta planta será que foi colhida? Em que época? Será que estava chovendo? Será que estava sol? Como que será que essa planta ela é verde? É uma folha? É uma raiz? Tenta entrar em contato com essa natureza, porque nesse momento uma frequência tão grande vem, porque você vai sentir tanta gratidão por todas as pessoas e por toda a força que a terra e que a natureza estão te oferecendo através de um vidrinho, que isso também vai te trazer muita alegria. E é transformador, né? É muito transformador. Eu acho que nesse momento, sinceramente, não dá para viver sem óleos essenciais. Essa é a minha vida, né? Eu não consigo viver sem óleos essenciais. Eu até tô pensando aqui, porque eu tô fazendo um curso na França, mas eu tô fazendo online. E quando eu tiver que ir para a França, eu falo, gente, será que vão deixar eu embarcar com todos os meus óleos essenciais? Porque eu fico pensando, né, que eu não vivo, eles vivem grudados em mim. Eu não vivo sem os óleos essenciais, porque eles são vida para mim. Mas também eu procuro beber uma água boa, comer uma alimentação saudável, respirar, meditar, buscar uma qualidade para mim. Num momento em que eu me sinto mais triste ou algum tipo de negatividade vem para mim, eu tento refletir sobre isso, por que eu tô me sentindo assim, né? E o que eu posso fazer para fazer diferente diante daquilo que tá me deixando triste ou diante daquilo que tá me deixando preocupada. E aí eu vou buscar o recurso. E hoje a gente tem milhares de recursos, né? Um deles é estudar aromaterapia, é aprender sobre os olhos, aprender sobre a vida. Outros são técnicas integrativas, né? Entrou aqui a Leonie, que ela é homeopata, um trabalho muito bonito, a homeopatia. Eu vejo muitas alunas e pacientes minhas que usam a homeopatia e a aromaterapia. Outra é fazer um trabalho lindo, né? A Verônica, como eu falei várias vezes dela aqui, todo dia de manhã ela faz uma live que inspira as pessoas, faz um trabalho de mentoria para você que tem uma dificuldade em se manter numa alta frequência, para você realmente fazer escolhas, ter força para fazer escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, o primeiro passo é o mais difícil. Eu lembro uma vez, até vou dar risada, que eu fui saltar de paraquedas. E aí, menina, o avião subiu tão alto, quando chegou lá em cima, deu muito medo, né? Um frio na barriga, assim, porque você começa a ver o horizonte, ver tudo pequenininho lá embaixo. E aí eu não saltei sozinha, né? O paraquedista que estava comigo, e ele falou, Carla, é só dar o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo,
Foi. Eu falava, simples, né? Dar o primeiro passo. Praticamente ele que deu o passo por mim, mas na hora lá. Mas depois que dei o primeiro passo, eu vivi o momento mais pleno, um dos momentos mais plenos da minha vida. Foi uma realização aquilo. Eu me senti integrada com a natureza numa amplitude que é sem palavras, assim. Ainda bem que ele estava junto, que era capaz de eu não puxar a cordinha, porque eu estava tão em êxtase ali, voando, né, em queda livre, assim, me sentindo um pó de estrela mesmo, que eu não sei se eu teria, eu estava tão, assim, muito em êxtase que talvez eu não puxasse a cordinha, eu ia lembrar, já era tarde. Mas graças a Deus eu estava com um paraquedista experiente e foi maravilhoso. E isso me mostrou o quanto dar o primeiro passo, inclusive diante daquilo que a gente tem medo, pode fazer uma grande diferença. Então, meu convite aqui hoje é: vamos dar o primeiro passo? Quem é nova, quem ainda, né, só usa olhos, mas ainda não conhece, vem para a imersão, quem sabe depois vem para o curso Saúde Essencial, começa a estudar. Oh, Márcia, linda, bem-vinda. Então, comece a estudar, comece a aprender. Eu aposto que quem começou a aprender e a estudar é um despertar tão grande na sua vida quando você começa a aprender. Eu, por exemplo, aconteceu isso comigo. Eu tô há 10 anos aprendendo e eu não consigo parar de estudar sobre isso. Cada coisa que eu leio, cada livro que eu descubro, e agora estudando na França, com o Dr. Pierre Franchon e com o Dr. Pierre Willy e com mestres ícones da aromaterapia, eu tenho visto com outro olhar muitas coisas, com a experiência deles, né, que vem lá de muito antes, lá dessa época dos perfumistas que eu mencionei. E a gente poder aprender sempre, sempre, sempre. Isso que é a melhor coisa que a gente pode fazer. A Verônica acho que entrou e saiu, né? Só deu um oi, ela não tá aí. Se você tiver aí, Vê, dá um alô, dá um tchauzinho pra mim. Aí, se você quiser entrar um pouquinho, falar do seu trabalho, não sei se você tá aí. Bom, então, o convite que eu faço é pra gente dar esse passo. O primeiro passo, ele pode ser difícil, mas nesse momento desse novo normal, se a gente se manter no que a gente achava que estava normal antes da pandemia, nada vai mudar. Ah, Carla, mas minha vida estava boa. Tá bom, mas realmente estava boa? Se estava boa, você pode melhorar ainda mais aquilo que estava bom. Não, Carla, eu nem sei o que eu estava vivendo, né? Eu tô totalmente confusa. Eu vejo pessoas que estão confusas, mas que também estão se encontrando. Presta atenção se essa confusão não é você se encontrando. Eu vou pôr lá depois, na semana da imersão, nos dias da imersão, eu vou compartilhar com quem participar, até vou falar com ela, que é uma palhaça, que ela é incrível, e ela fala cada coisa, né? E na brincadeira, assim, ela é uma clown, né? Uma palhacinha, ela faz vídeos no YouTube, ela chama Palhaça Zambeia. Zambeia é o nome dela, Palhaça Zambeia. E ela traz reflexões incríveis sobre a vida, sobre o autoconhecimento, sobre mudança, sobre esse momento, mas ela traz, né, com humor, com alegria, que é como faziam os palhaços antigos, né? Eles traziam a verdade com alegria. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Buscar a nossa verdade, mas não perder a alegria. Manter a frequência alta, manter a nossa vida nas alturas, aí, nossas decisões, nossas atitudes e dar esse primeiro passo, tá bom? Vamos dar então esse primeiro passo. Eu tô aqui dando esses passos, que é fazer lives, que é trazer um pouco mais de mim para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, eu poder expressar a minha missão de vida, eu poder trazer tudo que eu estudo, todo o meu conhecimento, distribuir isso,
levar para mais pessoas aquilo que eu estou recebendo, que aí tem a ver com o que eu falei da permacultura, né? Cuidar das pessoas, cuidar da terra, cuidar das pessoas e distribuir o excedente. Eu vejo que nesse momento eu tenho tido um excedente de estudos, de muito estudo mesmo, e eu quero, né, trazer esse excedente para quem caminha comigo, e seja aqui no Instagram, seja participando das imersões gratuitas, seja participando do curso. A minha missão de vida é realmente distribuir esses excedentes e eu fico muito feliz em poder, porque isso me inspira a estudar mais e mais e mais, né? É isso que a gente faz. Tá bom? Queria saber se alguém tem alguma pergunta, como que vocês estão nesse novo momento e a disposição em fazer diferente. E não esquecendo que a inscrição para a imersão, que vai ser imperdível, tá? Tem muita gente aqui que eu sei que já tá inscrita, mas vai lá, quem não se inscreveu ainda, entra lá na bio e tá escrito imersão gratuita. Lá tem um link também para pré-inscrição do curso, mas você clica na imersão gratuita, que é os dias 18, 19 e 20, tá bom? Clica lá e a gente vai estar junto nessa imersão maravilhosa que eu tô preparando com tanto carinho para vocês. Que vai ser muito bom ter vocês por lá. A gente já tem bastante gente inscrita e eu fico muito feliz porque ver pessoas interessadas em dar o passo, interessadas em aprender, interessadas em mudar, isso me fascina, isso me deixa muito feliz. Né? Que esse novo momento realmente das nossas vidas, o novo normal, não seja normal. Que a gente possa fazer algo mais que maravilhoso para a nossa vida. Um dos passos é a gente se aproximar da natureza, se aproximar da nossa natureza, se aproximar da nossa natureza interior também. E quando a gente se aproxima da nossa natureza e dessa natureza interior, do que nós somos, quando a gente conhece a nossa estrutura enquanto seres da natureza, enquanto animais que somos, quando a gente começa a conhecer o nosso corpo, quando a gente começa a se compreender, é mais fácil a gente compreender a natureza lá fora. Quando eu compreendo aqui, é mais fácil eu compreender o que está fora. Porque isso amplia os meus horizontes para eu fazer mudanças. No primeiro óleo essencial, achei caro, mas como eu confiava na pessoa, acreditei e comprei. Como os benefícios são inúmeros, não fico mais sem eles. Valeu a pena investir na saúde, na vida. E às vezes a gente acha que é caro, né? Mas a gente não faz a conta. Porque se a gente fizer a conta de quanto custa uma gotinha, e muitas vezes basta uma gotinha, eu falo que se você que está aqui hoje, agora nessa live, ou ouvindo, você não sabe usar óleo essencial, você pode pegar uma gotinha de um óleo que você tem em casa, que você gosta, pinga num pedacinho de papel e fica cheirando. Um olhinho, uma gotinha basta. Então, às vezes não é caro, porque a gente faz a conta de um vidro inteiro. Mas se eu for comprar um antibiótico, for comprar um remédio, também é caro, né? Agora, quando eu divido e vejo quanto custa uma gota, a gente vê o quanto é barato pelo benefício. E a outra coisa também é quando a gente percebe quanto trabalho tem envolvido atrás da produção de óleo essencial. Muitas vezes, em 1 litro de óleo essencial, tem mais de 1 hectare de plantação. Vocês sabiam disso? Muitas vezes mais de 1 hectare de plantação para 1 litro de óleo. Então, se for barato, muito barato, aí você desconfia. Porque às vezes é adulterado, às vezes não é um óleo puro, às vezes é essência, não é óleo essencial, tem moléculas sintéticas, tá bom? Então, a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Bom, então para finalizar a nossa live de hoje, eu quero agradecer vocês e fazer esse convite para a gente dar o primeiro passo em direção a nós mesmos, a nossa vida, as nossas escolhas,
à nossa saúde, ao nosso fortalecimento físico, mental, emocional e espiritual, que a gente possa dar esse passo. Eu convido vocês, quem quer aí dar o passo, estar comigo na imersão e nós estarmos juntos, ter uma experiência. Sim, nós fizemos na aula uma experiência de inalação de uma gotinha de frankincense, de olíbano, né? E foi maravilhoso, que é o óleo que foi dado a Jesus. Então, o óleo não, né? Para Jesus foi dada a resina, mas é a resina de onde é extraído o óleo essencial. Muito maravilhoso. Então, vamos fazer isso, vamos dar esse passo em direção a nós. Mas isso não é egoísmo, Carla? Não, é amor. Porque quando eu dou um passo em direção a mim e me fortaleço, eu posso distribuir os meus excedentes e ajudar a fortalecer as outras pessoas. Então, aqui o meu convite é que a gente... o nome do canal da palhaça é Zambeia. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para você. Zambeia. Palhaça Zambeia. Coloquei aí. Procura no YouTube. Ela é ótima. Eu morro de rir com ela. Eu fico horas dando risada. Então, assim, quando você estiver triste, quiser refletir sobre a vida e dar risada de si mesma, veja os vídeos da palhaça Zambeia. Lindos, uma boa noite a todos, bom descanso. Eu aguardo vocês na imersão. Se inscrevam, tá bom? Vamos caminhar juntos aí, que vai ser maravilhoso. Gratidão pela presença, quem tá aqui, quem já passou pela live, que eu sei que live é uma coisa que a gente às vezes entra, sai, né? Mas quero agradecer e dizer que estamos juntos aí dando esse passo para que a gente construa uma nova realidade, mas uma realidade maravilhosa, né? Daqui para frente na nossa vida, que é isso que a gente merece e é nossa responsabilidade. Essa é a parte mais complicada, é quando a gente percebe que a responsabilidade da mudança tá na nossa mão, não tá na mão de ninguém, tá bom? Então vamos lá, assumir essa responsabilidade, dar o passo, realizar a mudança, para aí a gente poder ser inspirador e ajudar a transformar outras pessoas e quem sabe o mundo, né? Ninguém transforma o mundo se não transforma a si mesmo. Boa noite, lindos! Beijo no coração e a gente se vê já já, tá bom? Quem quiser mandar alguma pergunta, me manda no direct, que aí eu respondo depois, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Boa noite. Boa noite, com muitos aromas, com sono gostoso. Usem ylang-ylang, lemongrass, que é bom para dormir, ylang-ylang, laranja, bergamota. Tá bom? Tem alguns olhinhos aí que ajudam a gente a ter um sono bem gostoso. Lavanda, tá bom? Boa noite, meus amores. Vou desligar então aqui. Beijo no coração. Muitas luzinhas aí para vocês nessa noite. Tchau!